Todos nós cometemos erros. Eu mesma já fiz escolhas ruins e eu tenho certeza de que isso acontece com qualquer um. A intenção aqui, ela não é gerar culpa, não é incentivar uma busca por perfeição ou então por um padrão de beleza inalcançável, muito pelo contrário. Mas existe algo que pode estar comprometendo a sua leitura social agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Você pode ter o look mais caro do mundo e o cabelo feito no melhor salão, o perfume importado e, ainda assim, uma única falha de leitura estética, ela pode comunicar exatamente o oposto do que você planejou. E o pior de tudo, a maioria das mulheres sequer sabe que está cometendo esses erros. E ninguém vai te corrigir. As pessoas simplesmente vão te ler errado. Refinamento é estratégia. E aqui no canal, a Carol, eu ensino mulheres a transformar códigos sociais em ativos estratégicos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Vamos falar de sobrancelhas. Elas não são apenas um traço no seu rosto, elas são o seu cartão de visita emocional. Existe um estudo fascinante publicado pelo MIT que mostrou que as sobrancelhas, elas são a parte do rosto mais importante para o reconhecimento facial, mais do que os olhos. Imagine o que acontece quando elas estão erradas. Uma sobrancelha mal desenhada, ela pode te colocar, sem você perceber, na categoria do desleixo ou do exagero. Não porque as pessoas sejam cruéis, mas porque o nosso cérebro, ele lê códigos antes de ler intenção. Isso é biologia, ele acontece em frações de segundos. Agora, preste atenção nisso aqui, porque você provavelmente já viu isso acontecer com alguém e você não soube nomear. O microblending, quando feito por uma profissional competente e licenciada, ele pode ser transformador. O problema é que o mercado está repleto de profissionais mal treinados cobrando preços tentadores. E aqui entra o viés do barato imediato. A ilusão de economia que custa caro depois. O erro barato, ele sai caro sempre. O pigmento mal aplicado, ele pode migrar com o tempo, criando uma aparência borrada que não some facilmente. As sobrancelhas que antes elas eram castanhas, elas podem se tornar azuis, ou então alaranjadas anos depois. Porque o pigmento barato, ele oxida e muda a cor da pele. Isso existe, acontece, e a remoção a laser ela pode custar caro em múltiplas sessões. Pesquise muito antes de fazer. Então, veja o portfólio, confirme licença, certificação. Uma profissional competente, ela desenha a forma antes de qualquer procedimento permanente, tá? Se ela não fizer isso, levanta e vá-se embora. E se você acha que sobrancelha é um detalhe pequeno, espere até ver o próximo erro. A cor do seu cabelo. Ela tá trabalhando contra você? Gente, o meu cabelo, ele é liso natural. Eu tenho 40 anos e eu ainda não tenho cabelo branco, por sorte, né? A maioria das minhas amigas já tem. Mas eu, numa loucura dessa das vidas, eu resolvi ser loira, porque tava na moda fazer luzes. Gente, eu fiz luzes no meu cabelo e eu fiquei super pálida. O meu rosto, gente, se apagou completamente, eu detestei. Mas aí eu já tinha feito, né? Tive que esperar sair. Por muito tempo, como muitas mulheres, eu fiquei tentada pelas tendências. Eu aprendi, às vezes, da forma mais difícil, que tendência e tom de pele são coisas completamente diferentes. Existe um conceito em colorimetria chamado temperatura de cor. Cada pessoa ela tem uma base, quente ou fria, que determina quais tons valorizam ou apagam o seu rosto. Quando você escolhe uma cor que contrasta com a sua temperatura natural, o resultado ele é imediato. Você parece cansada, mais velha ou simplesmente sem vida. As tendências das louras platinadas que dominou os últimos anos, ela ficou linda em algumas mulheres. Em outras, com tons de pele quente, tirou toda a vitalidade do rosto. A tendência, ela era boa. Ela só não era para todo. A tendência, ela era boa, ela só não era para todo mundo. Quando você aplica a tendência como receita, você abre mão de um dos seus ativos mais valiosos, a sua identidade. O erro mais comum são as cores mal mantidas. Cabelo com a raiz descuidada, eu acho horrível cabelo com a raiz feia. Tons que se oxidam com o amarelo indesejado. Isso transmite uma mensagem específica. E aqui está a camada de psicologia invisível. Não é a raiz que as pessoas vão julgar. É o que a raiz comunica sobre o nível de atenção que você dedica a si mesma. Os coloristas mais respeitados do mundo concordam. Em 2026, a grande tendência são os castanhos quentes e profundos que valorizam a pele.
Não por acaso é o tom mais atemporal que existe. Aliás, se você quer entender como as mulheres percebidas como ricas e sofisticadas se vestem, se comportam e se posicionam, mesmo sem um grande orçamento, eu tenho algo que vai mudar a forma de ver o mundo. O meu curso Pareça Rica Sem Gastar Muito, ele te ensina os códigos visuais, comportamentais e sociais. O link ele tá na descrição. Vamos agora falar sobre Botox. O meu, diga-se de passagem, ele tá super em dia, né? Vocês vão descobrir nesse vídeo que eu sou toda fake. Meninas, Botox é algo que a gente tem que ter cuidado na hora de aplicar. Porque se a gente não procurar um bom profissional, eu sempre faço com dermatologista. Eu sei que hoje pode dentista fazer e tal, mas eu prefiro fazer com... E esteticista talvez pode, eu não tenho certeza. Mas eu prefiro fazer com um médico, um dermatologista. Eu faço com uma médica que ela é excelente. E mesmo assim, eu tive uma reação tardia ao Botox. Vocês acreditam? O meu queixo, a dermatologista me explicou que eu não tenho queixo, né, gente? Aquelas, me entregando aqui. Mas eu tenho pouco queixo. E ela disse que eu ia ficar mais bonita, que meu rosto ia ficar mais harmônico se eu botasse queixo. Que eu acho que aqui no queixo, na verdade, nem é botox, é ácido hialurônico, né, que a gente coloca. Gente, eu coloquei e eu fiquei com queixo desse tamanho. Eu fiquei desesperada na hora que eu me olhei no espelho. Por sorte, foi no final de semana, então eu não precisei sair de casa. Eu fiquei trancada dentro de casa. Quando eu olhei, eu vou ver se eu tenho coragem de colocar a foto. Eu tirei uma foto pra mandar pra dermatologista. Ficou feio, viu, gente? Eu me desesperei, liguei pra ela, ela me atendeu. E rapidamente eu fui pra farmácia, ela me explicou o que que era, comprei o remédio que ela mandou, tomei e rapidinho voltou. Rapidinho assim, foram 2 dias, por sorte, foi no final de semana. Eu ainda cheguei na segunda-feira pra trabalhar, meus colegas tiraram onda. Eu trabalho só com homem e eles não sabem o que tava diferente, mas eles disseram assim, tu tá diferente, mas ninguém sabia exatamente o que era. Eu acabei contando pra eles, né, mas já tava bem melhor. Eu fiquei igualzinha aquele cara daquele desenho Padrinhos Mágicos. Eu vou pedir, Bruno, coloca aqui na tela pras meninas verem. Bruno é meu editor, tá? Gente, ficou muito feio. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, gente, com Botox. Tem que procurar um bom profissional. E tem que fazer da forma que fique o mais harmônico possível. Ah, gente, também já aconteceu comigo. A primeira vez que eu botei Botox, eu já botei Botox assim... sei lá, umas 5 vezes, eu acho que eu boto desde os 35, mais ou menos, talvez um pouquinho antes. Eu comecei a botar com os 30 e poucos, né? Eu fiquei igual a Elza Soares, sabe aquela pessoa que fica com a sobrancelha assim? Eu fiquei igualzinha a ela. Mas aí depois eu voltei lá no médico, ele aplicou aqui e aí parou, porque... você aplica o Botox, ele só fica mesmo como vai ficar umas cerca de 2 semanas depois. E depois ele fica bom. Você tem que botar o Botox ou qualquer preenchimento que você faça de forma que ele fique o mais natural possível. Eu não gosto, sabe? Aquela boca não acho feio. Se você não tem boca, assim, sua boca é muito fininha, tudo bem que você bote um pouquinho. Mas quando você exagera, não fica natural. E o que não fica natural, as pessoas percebem. Você não tá enganando ninguém. Então, deixe o Botox o mais natural possível, para que você possa manter por mais tempo e a pessoa fica assim, olhando, meu Deus, o que será que ela fez? Mas não saiba muito bem o que você fez, sabe? E o Botox também é importante fazer desde nova, antes de você ter aqueles vincos, sabe? Que fica um vinco na testa, porque depois que já tá o vinco é mais difícil de tirar, é mais difícil de sair. Eu emagreci, que eu contei pra vocês que eu tomei Monjaro e perdi 13 quilos, eu já tinha contado aqui. Eu já engordei alguns quilinhos, porque eu parei já tem uns meses e eu já tô engordando de volta, mas eu tô tentando manter. Gente, em dezembro, que foi quando o auge do que eu perdi mesmo, eu tava só ruga. E aí foi o Botox que me salvou. Vamos falar agora sobre os dentes. Os dentes brancos, eles são sinônimo de higiene, de saúde, de cuidado. Até aí eu concordo completamente. O problema é quando o branco, ele fica aquele super branco, sabe? Aquele branco super brancão. Eu acho que o clareamento, ele é legal quando ele deixa assim natural. Os meus dentes são clareados. Porque eu usei aparelho um tempo, eles nunca foram, na verdade, muito escuro. Eu pedi pra clarear, porque como eu usei o aparelho, aí deu aquela escurecidazinha. O ideal é que os seus dentes, eles fiquem parecidos com o tom que fica aqui da parte branca dos olhos. Esse é o ideal da cor dos seus dentes. Se fica muito branco, fica com aquela sensação de artificial. Tudo que parece artificial é feio. Então vai ficar com uma percepção feia. Até as facetas, quando colocam, que é aquela capinha que botam nos dentes para parecer mais bonito, quando fica muito branca, fica com parece assim que é vários chicletes, sabe? Aqueles chicletes que tem quadradinho, parece que e fica feio. Então,
Os dentes, o importante também é que eles sejam, se você for fazer algum procedimento para clarear, é que fique o mais natural possível. Gente, eu tô me entregando aqui, né? Super fake, né? Mas sou fake mesmo. E eu ainda fiz lipo, viu? Já que eu tô falando todos os meus procedimentos estéticos. Esse pessoal que mostra que, não só na internet, mas a maioria, não vou dizer que a maioria, mas muitas mulheres, homens também, tem procedimentos estéticos. Não vai achando que todo mundo é perfeita, não. Não vai ser a Bianca Andrade que fez lipo e depois diz pra todo mundo que não fez lipo que tinha emagrecido magicamente. Não, não acredite nisso não, porque a maioria fez procedimento mesmo. Agora eu vou falar sobre um grupo de falhas estéticas que eu chamo de assassinos silenciosos da imagem. Eles são pequenos, são ignorados e são devastadores. A mulher elegante, ela evita o erro antes dele ser percebido. Essa diferença, ela tá no nível de consciência, e consciência é algo que se aprende. A maquiagem borrada, sabe a maquiagem que sai do lugar no meio do dia? Por isso é importante usar um bom prime, um bom produto de longa duração, porque quando a maquiagem ela fica borrada, também vai aparecer um aspecto de desleixo. Sabe quando você bota uma base e aí depois você tá com aquela base com os vincos assim? Sabe? Tem que ser uma base boa para ter uma longa duração. Outra coisa que destrói sua percepção de mulher elegante são os pelos faciais. Sabe aquele bigode? Fica feio, gente. Tenta tirar porque ninguém te conta, mas todo mundo percebe. A correção elegante para tudo isso que eu tô falando é o ritmo. Um cronograma semanal de cuidados. As mulheres que parecem naturalmente impecáveis, elas têm esse sistema. Elas organizam a própria vida para isso. Se você gostou do vídeo, comenta abaixo a frase sempre bela. Nos vemos no próximo vídeo.